Bem-vindos. As informações adicionais, aquelas de bastidores, que eu sempre considero muito, de fontes que eu considero credibilizadas a nos informarem, elas são majoritariamente, há algum tipo de discrepância, mas elas são majoritariamente no sentido que a gente está chegando a um ponto de inflexão. E, Sália, seja bem-vinda, Giovanni, seja bem-vindo. Eu quero dizer que nós temos a grande maioria dos especialistas militares e diplomáticos que eu consultei na manhã dessa segunda-feira e também ontem no domingo, acreditando que nós podemos, nos próximos 15 ou 20 dias, termos alguma coisa bem grande acontecendo ali na região, principalmente na região sul de Kherson. O Cáucaso está cada vez mais tenso e mais conflagrado, agora está ficando mais caracterizado o interesse da Índia e do Irã em se aliarem aos interesses da Armênia em relação ao corredor norte-sul. A posição da Rússia é um pouco difícil, porque ela tem uma certa proximidade, talvez necessária, com a Turquia, em função das restrições e embargos da Europa. A posição da própria Turquia, a posição de Israel, esse conflito Israel-Irã, sempre com muitas acusações recíprocas de situações difíceis de serem confirmadas. Hoje de manhã aconteceu um ataque não usual contra Damasco durante o dia, mesmo com o fuso horário, a gente estava falando em período da manhã aqui no Brasil, início da tarde na República Árabe Síria, quando, mais uma vez, em menos de 72 horas, pela segunda vez, o aeroporto internacional de Damasco foi atacado, grandes explosões foram ouvidas. Então, você tem aí os pontos, os hotspots, os pontos quentes do mundo, realmente caminhando por uma situação onde nós estamos vendo cada vez menos possível a construção de um diálogo, de uma saída pacífica para que essa situação possa ser mitigada, possa ser minorada ou possa ser resolvida. Parece que é cada vez mais difícil. Toda a tendência, Carlos Fontes, seja bem-vindo, toda a tendência que eu consigo aferir, consigo reproduzir para vocês, é que entre 15 e 20 dias, vamos marcar isso, inclusive, para verificar se essa nossa percepção está correta. No máximo, pode ser antes, nós tenhamos um agravamento importante nessa crise. Tá? Tudo leva a crer, toda a construção de informação que a gente tem. Hoje eu estou trabalhando numa dinâmica um pouco diferente, porque todos que aportam informação, dentre aqueles, alguns que já apareceram aqui conosco, outros que preferem não aparecer, as pessoas, com o passar do tempo, elas vão ficando um pouco mais temerosas em fazer prognósticos assertivos, em dizer, vai acontecer isso, vai acontecer. Até porque eu sou muito cético, tá, gente? Eu gosto de ouvir muita gente para ter uma percepção confortável, cuja a exteriorização me possa parecer responsável, prudente, perante milhares, às vezes milhões de pessoas que têm acesso a esse tipo de informação que a gente tem aqui com vocês. O canal cada vez cresce mais, são quase 162 mil pessoas. Então, nós precisamos entender que essa responsabilidade ela não pode se misturar com sensacionalismo barato, com previsões extravagantes, porque é nada como um dia após o outro, né? A gente tem que estar sempre de volta para inclusive ser responsável pelaquela informação que a gente divide e compartilha com vocês. Agora, tudo leva a crer que entre 15 e 20 dias seja o prazo máximo. Isso pode acontecer hoje. Não estou dizendo de uma situação de guerra nuclear, tá, gente? Estou dizendo de um ataque importante contra Kherson, de uma definição se os ucranianos têm ou não capacidade militar para chegar a Kherson, se os russos, se perderem Kherson, teriam ou não, vamos dizer, capacidade política de tolerância dessa perda, de colocar eventualmente em risco a própria Crimeia. As operações de sabotagem, isso eu concordo plenamente com os russos, porque está evidente, inclusive, atentado contra a Daria Dugina, ataque contra a ponte de Kherson, ataques contra a ponte de Antonovsky, ataques contra autoridades civis e militares nos oblasts, cujos referentes unilateralmente estabeleceram a incorporação à Rússia, ataques dentro da Rússia. Então, nós estamos observando que essa situação, que inclusive antes de começar essa sabotagem, eu já suscitei aqui para vocês. Eu disse, o grande problema da Rússia não é o campo de batalha, mas são as operações de inteligência que ocorrerão inevitavelmente dentro desse contexto. Tá? Então, o que eu vejo, na realidade, é que essas operações, a gente pode acordar ou receber a qualquer momento uma notícia de que uma grande operação de sabotagem ocorreu dentro da Rússia, e aí nós vamos ver como é que a Rússia reage. Pode ser contra uma planta nuclear russa, pode ser contra uma grande indústria, pode ser um atentado numa cidade, numa grande cidade, os próprios ataques, como o Rafael Augusto lembra, ao Nord Stream, que também foram muito significativos. Então, gente, o que eu vejo, na realidade,
é que as coisas estão para... Estou recebendo informação, né? Estou recebendo informação agora, paralela à conversa com vocês, é que as coisas maiores estão para acontecer. As coisas maiores estão para acontecer. E nisso, a gente tem uma enorme responsabilidade de trazer o fato em tempo real, muitas vezes antes até de que a informação chegue pelos meios da mídia mainstream, para vocês aqui no canal, no Telegram e no Twitter, onde eu convido vocês, pessoal, estejam conosco no Telegram e no Twitter também. É muito importante